Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Work Talks. Estou de volta gravando em estúdio, depois de uma temporadinha aí só gravando externo, gravando com clientes. A Workline está focada cada vez mais em gerar valor para você, conteúdo. Então hoje eu tenho um convidado super especial que eu conheci há pouco tempo e aí já deu match, já deu parceria e a gente vai levar esse conteúdo para vocês. Eu vou ler um pouco o currículo dele aqui, que o cara é brabo, viu? Felipe Alede de Souza, ele é ergonomista certificado pela Bergo e é especialista em fisioterapia do trabalho, com título reconhecido pela Cofito e Abrafit. Ele é vice-coordenador do Comitê Técnico da GESO da Bergo, membro do CT de Ergonomia Forense. Além disso, ele é co-criador do método GRP, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, fundador da SOER, uma consultoria referência em ergonomia, e atua como palestrante, consultor, professor há mais de 14 anos. Rapaz, o bicho é brabo, hein? E tá cursando um MBA em Gestão de Saúde. Felipe, seja muito bem-vindo. O espaço é teu aqui. Prazer, Danilo. Muito bom estar com você. Muito bom iniciar essa parceria. A gente vem conversando já tem um tempinho. E oficializar essa parceria aqui no seu podcast, para mim, é gratificante. Principalmente falando sobre um tema que é aí um tema presente na Workline, né? Isso. Que é a ergonomia. Isso. Então, eu estou aqui para poder contribuir com os seus clientes, com os seus parceiros. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem produtivo. As pessoas têm pedido bastante para eu resgatar a nossa essência, né? Até eu pedi que tivesse aqui o nosso Viva a Ergoprodutividade. Quem conhece a Workline aí, dos últimos 5 anos, a gente teve um retrofit na marca, a gente fez toda uma mudança de identidade aliada aos nossos valores, qual o objetivo da Workline, que é levar saúde e segurança nos ambientes de trabalho. Mas de que forma eu levo saúde e segurança para os ambientes de trabalho? Com educação, com mobiliário adequado, e nada melhor que a gente conversar com um especialista nisso daí. Eu queria saber de você, Felipe, como que te fez entrar para esse mundo da ergonomia, como é que começou essa jornada? Me conta um pouco da sua história aí, para a gente destrinchando isso. Então, eu sou formado em fisioterapia, né? Eu formei em fisioterapia em 2008. Na faculdade eu tive uma experiência curta, né? Com a ergonomia e aí eu tinha um professor, um colega, amigo nosso em comum, Rodrigo Massal, que atuava na ergonomia e acabou me estimulando bastante, né, a conhecer um pouco mais. Então, desde o início mesmo, desde quando eu formei, né, na faculdade, eu me interessei. E em 2011 eu iniciei uma pós-graduação pela UFRJ, o CESERG, que é o curso de especialização superior em ergonomia. Abriu uma turma, foi a única turma aqui no estado. E depois que eu comecei a trabalhar com ergonomia, eu nunca mais parei. Efetivamente, eu comecei a trabalhar com ergonomia em 2011. Mas eu já trabalhava com saúde ocupacional, atendendo trabalhadores de um frigorífico por conta de DORT, né, de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, desde 2010. Então já são aí 14, 15 anos atuando. Nesse período todo eu venho me especializando, venho buscando me capacitar e de lá para cá eu já atendi algumas empresas dentro do estado, fora do estado, de diferentes segmentos. Uhum. E hoje eu estou aqui com você para poder contribuir um pouco. E é sempre uma troca, né? Sim. Eu falo que sempre que eu sou convidado para falar de ergonomia, eu também acabo me desenvolvendo, né? Me capacitando, porque sempre temos algo a contribuir um com o outro. É isso aí. Então, tem muita gente que associa a ergonomia apenas à cadeira, né? Tem, principalmente pessoas que são do mesmo segmento que eu atuo também, né? Um dos segmentos que a Workline atua. Muita gente foca a ergonomia apenas a cadeira e mesa. Eu queria que você destrinchasse um pouco mais isso, falar conceitualmente mesmo, o que a ergonomia muda na vida das pessoas, o que ela contribui com muito mais valor que as pessoas acabam não enxergando, né? Que vai muito além de uma cadeira confortável, uma cadeira ergonômica. Legal essa pergunta sua, Danilo. Assim, a ergonomia, pensando em norma, né? A NR17, ela é de 78, se eu não me engano, salvo engano. Então ela já tem uma longa caminhada, né? Sim. E ainda assim, se você joga lá no Google, né, pesquisa o que é ergonomia e você vai lá no campo de imagens, o que traz de informação ali é exatamente esse conceito prévio, né, que as pessoas têm. De uma postura sentada, de um uso de mobiliário, de ginástica laboral, de uma pessoa com dor nas costas. Então ainda existe muito essa associação da ergonomia física de mobiliário. Óbvio, ergonomia também é isso, mas não é só isso. A dimensão de atuação da ergonomia é muito ampla. Ela atua tanto no âmbito físico,
que aí está relacionado com os mobiliários, com posturas, com repetitividade, com sobrecarga, mas ela também está relacionada com as questões cognitivas, então atenção, percepção, memória, tomada de decisão, raciocínio, né, sobrecargas mentais, está relacionada com a parte organizacional, então jornada, turno, distribuição de tarefas, ritmo de trabalho, os psicossociais, né, que estão em alta agora e estão associados muito a esse aspecto organizacional e também as questões ambientais. Então, um layout, questões de iluminação, de ruído, de temperatura. Então, a ergonomia ela é uma ciência muito ampla. E um conceito básico ergonomia é a ciência que estuda a relação entre o trabalho e o homem, entre o homem e o trabalho. Então, essa relação entre homem e trabalho, ela não se limita, ainda que seja uma atividade de escritório, ela não se limita único exclusivamente à usabilidade de um mobiliário. Né? Você tem ali aspectos organizacionais envolvidos, você tem aspectos cognitivos envolvidos, sociais envolvidos. Então, essa ciência ela é muito ampla. Óbvio que as pessoas ainda não conhecem muito. Por isso, talvez, a ergonomia não é nem tão valorizada. Né? É isso que eu ia te perguntar. O brasileiro está mais atento a isso? Hoje é uma realidade nas empresas? Porque assim, eu sei que lá fora, falando no segmento de imobiliário corporativo, as empresas, as indústrias estão muito mais antenadas, que estão antenadas há muito tempo. Né? A gente tem cases absurdos. Aí, para assistir o case que já tem imobiliário com dual zone, que é a parte de climatização que faz parte da ergonomia também. Né? Sim. Eu queria que você falasse se as empresas estão mais atentas a isso. Eu acho assim, que ainda nós temos muito a melhorar. Sim. Se a gente for parar para pensar que a ergonomia ela é uma norma regulamentadora exigida há muitos anos, há mais de 30, 40 anos aí, e muitas empresas ainda não ainda que seja uma exigência legal, ainda não fazem ergonomia, eu acho que ainda é um cenário que precisa melhorar. Agora, a gente tem muitas empresas que passaram a enxergar a ergonomia não só como uma exigência normativa, mas como uma estratégia, como uma ferramenta estratégica. Em que sentido? A ergonomia, como base, ela tem, como propósito, na verdade, né? Ela tem o objetivo de trazer conforto, eficiência e produtividade. Sim. O que muitas empresas ainda associam é que quando eu invisto em ergonomia, eu só estou pensando no funcionário, no conforto do funcionário. É um luxo para o funcionário. Nossa. Quando, na verdade, não é. Todo ambiente que ele está adaptado, que ele está adequado, que ele promove ali o mínimo possível de conforto, de qualidade de vida, isso vai refletir... Isso dá ROI, né? Em eficiência, em produtividade. Vai ter ROI, sabe? Às vezes o ROI ele não vai ser tão alto em aumento de performance ou de produtividade, mas ele vai ser na queda de um absenteísmo, na queda de um FAP, que é o fator acidentário de prevenção, que é um tributo que toda empresa paga sobre a sua folha de pagamento. E está associado muito no quanto essa empresa ela adoece ou ela acidenta os seus funcionários. Então, a partir do momento que eu promovo um ambiente mais confortável, mais seguro, do ponto de vista seja da ergonomia ou da saúde e da segurança, isso vai refletir em retorno para a empresa. Agora, eu percebo isso hoje. Os trabalhadores, os funcionários, eles têm buscado muito mais um ambiente sustentável, um ambiente que promova a eles ali uma qualidade de vida, do que só salário. Eu digo, Danilo, que o salário ele até atrai o funcionário, sim, mas ele não consegue reter. Então, muitas empresas hoje investem em qualidade de vida, em programas, para ter esse diferencial. Então, do ponto de vista competitivo, uma empresa que já tem uma maturidade de saúde e segurança, de ergonomia, e ela vê isso como algo não só normativo, mas estratégico, ela sai na frente das outras. Então, respondendo a sua pergunta, a gente tem hoje um cenário melhor, mas ainda muito aquém daquilo que poderia ser. E onde elas mais erram? Onde você acha que as empresas mais erram nessa... Eu acho que erra ainda nessa falta de conhecimento do verdadeiro conceito da ergonomia, sabe? De não ser somente uma ferramenta de benefício do trabalhador, mas de ser uma ferramenta... Eu acho que a partir do momento que as empresas elas se dedicarem a compreender os benefícios tangíveis e financeiros que a ergonomia pode trazer
para os seus processos, tornando eles mais enxutos, tornando eles mais eficientes, né? Porque se a gente pensa numa máquina, de fazer uma prevenção numa máquina, uma manutenção preventiva, quando a gente faz uma manutenção preventiva numa máquina, a gente está querendo que essa máquina não quebre e que ela mantenha a sua OEE, né, a sua eficiência de horas, o máximo possível. Sim. Se eu promovo um ambiente adequado para um trabalhador, eu estou fazendo a manutenção preventiva desse trabalhador. Sim. Porque se ele precisar se esforçar mais, se ele precisar andar mais, se ele precisar ficar sentado numa cadeira que não é confortável, e isso reflete nele um desconforto físico ou cognitivo, isso vai fazer com que ele não entregue com tanta eficiência, que ele canse mais rápido, que isso vai impactar a sua produtividade no decorrer de um dia ou ao longo prazo. E aí, assim, eu lido muito com RH. E uma dificuldade que as empresas têm hoje é contratação. Não consegue contratar pessoas. Por isso que o recurso, o principal recurso do futuro nas empresas é o recurso humano, que está cada vez mais escasso. Não só a mão de obra, como a mão de obra qualificada. Você perdeu um funcionário qualificado por conta de um acidente, de um afastamento devido a um DORT, né? Uma doença, um distúrbio osteomuscular, isso vai impactar o seu processo. Porque você não vai ter, às vezes, um outro profissional competente como aquele para poder fazer aquela tarefa. Então, assim, as empresas elas começaram a enxergar. Mas eu ainda acho que o que elas pecam é isso, assim, é enxergar isso como um ônus, como um custo e não um investimento, sabe? E elas acabam pagando, né, Danilo? Elas, na verdade, elas já pagam um preço muito alto pela ausência da ergonomia. Isso a gente vê muito. Os afastamentos. Sim, né? os afastamentos. Agora os psicossociais também, que estão em alta, né? Então, certo. E a Workline fala muito sobre espaços inteligentes, né? E como que você enxerga que a ergonomia se encaixa a esses espaços inteligentes? Aproveitando esse gancho que você está falando aí. Então, dentro do ponto de vista de layouts imobiliários, a ergonomia ela contribui bastante. Porque se a gente for parar para pensar, os mobiliários evoluíram muito, né? Sim. Você que é do ramo e eu que sou da ergonomia, a gente vê a mudança dos escritórios da década de 80 para agora, né? Você tem escritórios muito mais funcionais e eu digo que a ergonomia, uma das características dela, da ergonomia física, que é você entender e respeitar as características, habilidades e limitações que todos os seres humanos têm. Então, todo ser humano ele tem uma característica antropométrica. Então, a partir do momento que eu penso no mobiliário, num espaço inteligente, eu penso num espaço que ele é adaptável ao máximo possível de perfis antropométricos. Mas, mais do que isso, um espaço inteligente é um espaço pensado não só para aquele perfil de pessoa, mas para aquele perfil de atividade. Então, assim, você pensar qual é o propósito dessa atividade, o que se espera desse ambiente de trabalho, o que vai ser feito ali, qual o nível de exigência cognitiva. É uma atividade de característica estática, dinâmica? Eu vou ter um trabalhador que ele vai levantar muito para que eu possa planejar um layout mais espaçoso, para que ele consiga sair e entrar com mais facilidade. Quais são os recursos que esse trabalhador ele vai utilizar ali? Né? Ele vai ter uma impressora na mesa? Ele não vai ter? É uma impressora de uso comum? Aonde essa impressora está localizada? É um acesso facilitado para todos? Então, assim, eu acho que esses espaços inteligentes, eles têm que levar em consideração essas características, esses aspectos. Não só o mobiliário em si, né? A estética do mobiliário, que é importante. Né? Hoje se investe muito nisso, na estética pensada desses espaços, para que de fato não seja só funcional, mas bonito também, mas a funcionalidade como um todo. Né? Não é só ter o ajuste ali do apoio de braço, do encosto, do assento, mas pensar na tarefa, na organização desse ambiente. Isso eu acho que é o ponto principal para esses ambientes inteligentes. Assim. Entendi, mas acho que a arquitetura e a ergonomia tem que andar muito de mãos dadas, né? Porque aquele momento que o arquiteto está pensando muito no conceitual do ambiente. E, cara, a gente vê ambientes lindos, né? Maravilhosos, que são entregues, que tem todo um conceito por trás, mas quando a gente vai para a prática no dia a dia, muitas vezes ele está em desacordo com algumas normativas. Exatamente. Né? Então, eu acredito que essas mãos dadas, até mesmo falando sobre os espaços inteligentes,
de um bom tempo para cá, a gente fala muito em espaços de descompressão. E até uma parceira nossa, a Bruna, que ela é arquiteta, mas ela estudou muito a neurociência aplicada à arquitetura. E ela fala o seguinte: se tem fazer descompressão, está comprimido. Está comprimido. Eu acho que o nome é mais colaborativo, né? O que você acha dessas áreas de Não, descanso? mas olha só, eu entendo. É igual você ter um ambulatório de fisioterapia dentro de uma indústria. Meio que você assume que você adoece. Sim. Tem algumas pessoas que pensam com esse conceito, assim. Eu acho que você ter um espaço de descompressão, ele é importante. Vamos pensar aí do ponto de vista dos psicossociais, né? Você tem vários fatores que podem desencadear manifestações psicossociais que são inerentes ao trabalho. É importante a gente dizer que o cansaço, a fadiga, o estresse são sintomas inerentes ao trabalho. Todo trabalho cansa e estressa. Agora, o que vai fazer com que esse cansaço e esse estresse se torne um agravamento, né, um distúrbio, é o quanto que isso ocorre. E, principalmente, quais são as medidas de controle que eu tenho diante de uma situação estressora. Então, aí eu chego lá na sua pergunta. Se eu tenho um ambiente de descompressão e eu passei por uma situação de estresse, né, de assédio, de violência verbal com o cliente, e eu tenho como me refugiar para conseguir esvaziar esse copo, imagina um copo que ele acabou de encher e, eventualmente, eu possa vir a ter novamente uma outra situação de estresse. E esse copo vai encher com risco de transbordar. Se eu tenho um ambiente de descompressão para poder esvaziar esse copo, ele é uma iniciativa positiva, entende? Sim. Eu não estou assumindo que... Não, o ambiente, a atividade de trabalho, ela vai ter momentos de pico de estresse. O que vai diferenciar que aquela atividade, ela que aquele espaço, né, que aquela tarefa, ela adoece ou não, é o controle que eu tenho. Então, se você tratar na fonte ali... Na fonte, obviamente, a melhor iniciativa seria tratar as causas. Sim. Mas se diante de uma causa que é inerente ao trabalho, eu não tenho como controlar a forma que o meu cliente, se eu estiver ligando para ele, ele vai me tratar. Então, se eu não tenho como controlar isso, eu tenho que possibilitar para o trabalhador alguma forma dele conseguir atenuar isso. Então, talvez um ambiente de descompressão é uma iniciativa interessante. Então, obviamente, ele não pode ser a única. A gente tem que sempre pensar na eliminação. Mas como prevenção, ele é sim uma alternativa muito interessante, muito inteligente também. Porque durante um tempo as pessoas estavam até seguindo um raciocínio do Google, ter aqueles ambientes de brincadeira praticamente, né? Com o escorregador, com... Eu já vi vários relatos de vários empresários que isso não funciona, que isso não dá certo, porque as pessoas se dispersam, perdem foco e enxergam aquele ambiente até como parte da casa dele ali. Acaba tendo uma linguagem muito informal e acho que nesse momento acabam rolando outros. Deixa de ter os estresses, assédios dentro do ambiente de trabalho e passa a ter uns ambientes desses. Qual que é a sua visão sobre esses ambientes? O que você pensa sobre esses ambientes muito alternativos? Muito alternativos, assim. Entendi. A palavra é essa. Eu acho assim, eu acho que eu sou um cara que sou extremamente adepto a esses ambientes, desde que eu acho que você pode ter um ambiente desse, mas eu não vejo ele dentro... Eu não vejo um escritório dentro de um ambiente desse. Isso. Esse é o ponto. Assim, eu não penso uma pessoa trabalhando numa cadeira de balanço. Vou dar um exemplo. Ou num balanço, assim. Mas eu acho que é interessante você ter um ambiente desse dentro da empresa. Mas fora do ambiente de trabalho. Sim, perfeito. Até porque a própria NR, ela fala que as pausas elas precisam ser realizadas fora do ambiente de trabalho. Então, você ter um ambiente ali que a pessoa possa sentar, mudar a tua postura, né, deitar, ficar em pé, jogar, eu acho que é válido. Mas tornar um ambiente de trabalho, o escritório, um ambiente muito alternativo, eu não estou dizendo aqui que é certo ou que é errado. Felipe, eu acho que não é interessante. Sim. Porque você acaba... Porque existem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que conseguem focar. Sim. E vão entregar. Tem pessoas que não conseguem. Eu mesmo não consigo. Eu também não. E aí essa pessoa isso vai acabar impactando na sua produtividade. Então, assim, eu acho legal você ter um ambiente destinado para isso, para a hora que a pessoa estiver na pausa dela, né? As pausas programadas ou na hora de almoço, ela usufruir daquele espaço. Às vezes um espaço mais colorido, um espaço que agora tem algumas empresas que estão usando muito isso, que são os ambientes off, são os ambientes que são sem internet, né? Para a pessoa poder ler um livro, conversar, porque a gente sabe que hoje em dia isso aqui que a gente está tendo
está cada vez mais escasso, né? Às vezes você conversa com um colega de trabalho, você divide uma cabine com ele, você conversa pelo WhatsApp, pelo Teams e não conversa pessoalmente. Então tem empresas também investindo em áreas verdes, né, para você também ter um descanso visual, que isso é importante. Principalmente para quem trabalha com computador, você tem muita fadiga visual. Então você trabalhar com uma visão mais distante, menos aquela visão focal e tal. Então acho assim, eu acho que é importante, mas você tem que saber separar. Muitas empresas hoje fazem um rooftop, né? E tem uma empresa que tem seus 2, 3 andares, acaba usando o último andar aí para ter de fato esses ambientes, né? Aí até para happy hours e tal. Sim. Que é legal até mesmo para essa união. Pra questão social. Não, a questão social é fundamental. E hoje isso é uma. Não vou dizer que é uma exigência, mas é uma tendência da geração mais atual, né? Dessa galera que está chegando no mercado de trabalho agora. Eles tendem a buscar muito isso, né? O que a empresa oferece além de salário? O que a empresa oferece no nível de sustentabilidade ambiental, da questão social? Como é que são feitos... Como é que essa questão de pertencimento, como é que essa questão de laço social, né? Eu consegui desenvolver. Eu falo que você não precisa fazer amizade no trabalho. O trabalho é para você trabalhar. Mas você conseguir trabalhar num ambiente onde você tem amigos, onde você tem ali parcerias, cara, o trabalho ele fica muito mais leve, né? Então, eu acho que é positivo. Você ter um ambiente desse para aproximar as pessoas, para uma sexta-feira você fazer um happy hour. Eu já visitei empresas que tinham essa prática e ouvindo os trabalhadores é uma coisa que eles gostavam bastante, assim, sabe? Então acho que tudo tem que ser pesado, sabe? Sim, tem que avaliar. Exatamente. Eu queria puxar um gancho aqui para a gente falar um pouco sobre as normas, né? Mas antes disso, eu queria que você me falasse um pouco como funciona o teu trabalho hoje nas empresas, hoje quando a Soer, né? Soer. Ela chega para visitar uma empresa e prestar os seus serviços. O que você oferece de melhor para essas empresas na parte de consultoria? E aí a gente vem puxar um gancho para falar um pouco mais sobre as normas hoje o trabalho, né? Entendi. Hoje o meu trabalho, Danilo, ele é mais na verdade ele é mais reativo. Né? As empresas hoje elas me procuram para cumprimento normativo. Sim. Basicamente da NR1. Né, que é a norma de disposições gerais, é a norma mãe. E essas demandas elas aumentaram muito de 2021 para cá com o PGR, né, com o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que inclui também os riscos ergonômicos. E isso agora se tornou ainda mais evidente com os psicossociais, né, que vieram a partir do ano passado. Teriam entrado em vigência agora, em maio deste ano, mas teve aí um período de 1 ano para conscientização das empresas. Então as empresas tiveram esse gap aí para poder conseguir se conscientizar, entender um pouquinho melhor sobre os psicossociais e acaba entrando em vigor, né, a partir de maio do ano que vem. Então as empresas hoje elas me procuram mais para cumprimento normativo. E aí essa demanda, ela nem sempre é uma demanda muito clara. Nem sempre as empresas sabem exatamente o que elas precisam. Tem uma confusão muito grande, né? De segurança trabalho. Ela não sabe o que é AET, AEP, né? AET, para quem não sabe, é a análise ergonômica do trabalho. Antes dessa atualização da NR1, né, de 2021, que atualizou e trouxe a AEP, que é a avaliação ergonômica preliminar, que é a avaliação que integra o inventário de risco ocupacional, que não é nenhuma novidade para a ergonomia, né? Muitos profissionais já faziam a AEP, que é basicamente uma avaliação macro. É uma avaliação mais superficial. Já faziam isso, mas a NR1 ela trouxe isso em evidência. Então as empresas não sabem exatamente o que elas querem. Eu quero uma análise, eu quero uma EP. E aí a gente tem que começar a entender de fato o que elas precisam. Algumas empresas também nos procuram, né, para atender TAC, que é um termo de ajuste de conduta, né, porque foram autuadas pelo Ministério do Trabalho, né? Ou algumas empresas procuram também porque precisam atender algumas exigências de ISO, né? Algumas exigências de multinacionais. Eu presto serviço para alguém, eu presto serviço para uma empresa que é multinacional e ela exige que eu tenha todos esses documentos. Então, hoje, o que eu ofereço para as empresas é a elaboração destes documentos de AEP, né, que é a avaliação ergonômica preliminar, que eu quero aproveitar o espaço aqui para dizer que esse documento, hierarquicamente falando, pensando do ponto de vista da NR17, que trata sobre ergonomia, hierarquicamente falando, é o primeiro documento.
AEP, ele tem potencial para subsidiar o inventário de risco. Análise ergonômica preliminar. Avaliação ergonômica preliminar. E é através dele que a gente vai dizer se a gente precisa aprofundar ou não. Porque aquela situação, aquela atividade de trabalho, aquele ambiente, ele é complexo e eu preciso analisar. Então, a AET, a Análise Ergonômica do Trabalho, como o nome já diz, ela é uma análise, ela é mais profunda. Imagina um iceberg. A AEP é a ponta, a AET é o que está submerso. A gente precisa aprofundar. Então, é um trabalho de mais profundidade, de mais detalhamento. Né? Então, muitas das vezes a empresa ela já opta pela AET. O que ela está querendo dizer com isso? Que todas as suas atividades são complexas, quando na verdade a gente sabe que não é, nem sempre é. Sim. Então, às vezes, ela está assumindo uma complexidade para ela que depois vai ser difícil ela conseguir gerenciar isso. Sim. Então, é importante ela entender isso. Então, além disso, da elaboração desses documentos, eu também hoje faço a parte de gestão disso, a gestão dos riscos, né? Que é através da identificação de uma matriz de risco, a gente identifica quais são os riscos mais altos, médios, leves, e a gente trabalha uma gestão. Desenvolve dentro da empresa um comitê interno e a gente vai tratar através de planos de ação para cada um desses riscos. Basicamente, é dessa forma. E além da ergonomia, né? Dos treinamentos também, a gente faz treinamentos, palestras, formação, treinamentos específicos de manuseio de carga, treinamento para escritório, treinamento de NR17, anexo de checkout, né, que é o anexo 1, que é para caixa de supermercado, anexo 2, que é para call center e teleatendimento. Além dessa parte de ergonomia, também eu faço a parte de gestão de saúde ocupacional, mais vinculada à parte de ergonomia, então gestão de absenteísmo, né, de afastamentos, com CDM, CDF, CDS. Então, basicamente, tudo que é de gestão de saúde vinculada à ergonomia, eu consigo hoje ofertar para a empresa, né? E os serviços de qualidade de vida, né? Que são os quick messages, ginástica laboral, né? E outros serviços que a gente consegue realizar também. Isso é bacana demais. Há um tempo atrás, eu estava conversando muito com o nosso amigo em comum, né, o Rodrigo Marçal, e ele falou que a norma sofreu algumas alterações e tudo, mas eu lembro que ele falava assim, cara, a empresa a partir de um colaborador CLT, ela, além de todas aquelas análises de saúde ocupacional, a análise ergonômica ela é meio que tá no bolo, né? Muitas empresas não se atentam a isso também, né? Dessa importância, foi o que você acabou de falar, né? Se ela tem a ponta do iceberg, tem ali a profundidade, você a análise ergonômica do trabalho. Então, como é que teve? Teve alguma mudança nesse sentido? Como é que está essa exigência na parte de documentação? Porque a gente sabe que muita coisa funciona através de denúncia. Ou então de algum problema que a empresa vem sofrer e ela vai ser auditada. É difícil chegar do nada uma auditoria aqui, porque resolvi vir fazer uma auditoria aqui sobre sua análise ergonômica, né? Como é que está essa parte da norma com relação a isso? Essas mudanças, de fato, o Rodrigo ele está certo. Assim. Toda empresa com um único funcionário, ela tem que ter essa parte de... Principalmente o PCMSO cobra muito isso. E o PCMSO ele traz muito essas informações relativas às doenças ocupacionais. E a gente sabe que hoje a ergonomia, né, ou a ausência de ergonomia, ela é um fator que impacta muito sobre as doenças ocupacionais, principalmente as doenças de caráter osteomusculares, né, e as psicossociais também. Né, no aspecto organizacional. E aí, assim, de forma bem clara, para que as empresas possam entender, num escritório, imagina um escritório com um único funcionário, você não vai ter, às vezes, um risco físico, um risco químico, um risco biológico, um risco de acidente. Mas é possível que você tenha um risco ergonômico. Em qualquer atividade você vai ter um risco ergonômico. Por quê? Porque a ergonomia, como eu falei, ela é uma ciência muito ampla. Ela não se limita somente no mobiliário. Ela também tem mobiliário, ela tem máquinas, equipamentos e ferramentas, iluminação, ela tem questões de temperatura, ela tem questões organizacionais, de ritmo, de frequência, de intensidade, de distribuição da demanda, de turno, de jornada. Então, assim, tudo isso é trabalho. Qualquer trabalho hoje, ele vai ser abrangido pelo menos por um desses aspectos. Então, até para a empresa dizer que ela não tem risco, ela precisa ter uma avaliação ergonômica preliminar. Ah, não, aqui na minha empresa não tem risco. Como que você sabe que você não tem risco? Fazendo uma avaliação ergonômica preliminar. Isso. Então, até para eu dizer que eu não tenho um risco ergonômico, eu só consigo dizer fazendo uma avaliação. Então, a avaliação, e as empresas às vezes elas se enganam com isso, ela não é para dizer que você tem risco. Ela também é para dizer que você não tem risco. E isso é muito importante do ponto de vista jurídico.
Porque como que você vai se respaldar? Hoje o ônus da prova é a empresa, que tem que dizer que ela não adoeceu, que ela não acidentou. E como é que ela diz isso? Só na conversa? Não. É nos fatos, é provando. Então, se ela já tem um documento, poxa, porque assim, como a gente estava conversando no carro, né, Danilo? A quantidade de auditores que tem hoje, para a quantidade de empresas que existem, você ser auditado hoje é quase ganhar na Mega Sena, entendeu? Ao contrário, né? Ao contrário. E aí, assim, a partir do momento que você recebe a visita, né, dos auditores, do Ministério do Trabalho, acabou. É bem provável que você vai estar sempre no radar deles. Óbvio, a gente tem aquelas empresas de grau 3, grau 4, que são empresas com um risco maior, elas tendem a ser mais fiscalizadas. Também, né? E, consequentemente, mais cuidadosas. Consequentemente, elas não esperam acontecer, né? Mas o que eu falo para essas empresas que, poxa, mas você acha que eu nunca vou ser fiscalizado? Não espere ser, porque não é só fiscalização. É também um passivo trabalhista. É um funcionário que sai da empresa e bota a empresa na justiça. Porque ele desenvolveu uma doença ali, e aí você vai ter que dizer que não foi ali. Como você vai dizer se você não tem nenhum documento? Como é que você vai dizer que esse funcionário não adoeceu manuseando uma ferramenta se você não treinou ele de um modo operatório correto. Prevenindo com uma postura correta, com movimentos corretos, com períodos de descanso corretos. Então, assim, se você não tem como comprovar isso, cara, a chance de você perder essa causa é muito grande. Então, ainda tem muito essa questão da associação da fiscalização, mas não é só fiscalização. Aí é aquela outra questão também. É o impacto no FAP, num fator acidentário de prevenção. O FAP, ele é um cálculo que é de 0,5, um fator multiplicador de 0,5 a 2, sobre um percentual que pode ser 1, 2 ou 3. Então, 0,5 por 1 é uma coisa. 2,5 por 1 é 2. Já não é mais 1% que você vai pagar. Entende? Então, assim, muitas vezes as empresas elas não se ligam. E é sobre as 12 competências, né? 12 não 13, porque o 13º também conta. É sobre a folha salarial. Então, as empresas que têm um funcionário só, 2, 3, 5, mas eu não tenho fiscalização. Mas você tem afastamento? Se o afastamento é qual CID? Será que não tem relação com o teu trabalho? Será que você não está impactando o teu tributo por algo que você poderia corrigir? Um mobiliário que você poderia trocar? Aquela cadeira de plástico que a gente fica no churrasco lá, que você colocou para trabalhar, que você falou, eu vou trabalhar nesse caixa aqui de uma padaria, mas a pessoa trabalha o dia inteiro sentado. E aí ela começa a desenvolver um problema nas costas, sabe? Um desconforto. Então, assim, era só trocar aquela cadeira. Só corrigir. Mas é uma cadeira de R$1.000. E você tá tendo um impacto aí de R$1.000 todo mês. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso é o mais importante. Além da norma, né? Eu acho que a gente tem que pensar além da norma. Qual o impacto que isso está me causando do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de produtividade, de eficiência, de visão social que esse trabalhador tem sobre a empresa, que a sociedade tem sobre a empresa. Pô, essa empresa é uma empresa que adoece, uma empresa que ninguém para ali, tá sempre reclamando de alguma coisa. Então, acho que isso é importante também. Até mesmo para quem vai negociar com essa empresa, né? Uma empresa que um fornecedor ou um cliente potencial vai chegar e vai identificar que essa empresa não tem esse tipo de preocupação com os colaboradores. Né? Sim. Isso vai impactar na negociação. Com toda certeza. Então, é um tipo de conta que muitos empresários pararam para fazer. Eu tenho uma situação que, agora eu posso expor pelo tempo, né? Mas obviamente não vou citar nome de empresa, que o Rodrigo fez uma análise ergonômica para um cliente e na hora de entregar não tinha nenhum dos diretores da empresa, ele entregou para a secretária. Cara, esse cara ficou revoltado comigo por conta disso. O Rodrigo falou, cara, mas é de direito do colaborador acessar isso. É de direito da análise ergonômica. Sim. Isso compete a ele, com o colaborador, ter acesso a esse documento. Sim. Então você vê que a falta de informação nos empresários que não estão acostumados com essa... Cara, mas foi assim, ficou revoltado comigo por conta disso daí. A NR1, eu não vou lembrar agora que o item certo da norma, mas ela diz que é direito do trabalhador. Ele conhecer os riscos aos quais ele está exposto. Então, conhecer o risco é conhecer o documento. Aí eu respondi para ele, cara, mas fica tranquilo, sua empresa está de acordo, tá tudo certo. Então, mas não se preocupa, mas é de direito dele acessar isso. Sim. Entendeu? Então, assim, eu não cometi nenhum erro
E até mesmo porque vocês não estavam, a empresa ele precisava entregar para alguém. Sim. Né? E não tinha como ele voltar para entregar. Mas você vê que. E aquilo ali me acendeu um radar. Falei, cara, isso deve acontecer em outras empresas também. As pessoas não. De repente tá com um problema, sabe que tem um problema, mas não quer deixar o colaborador saber que lá pode dar problema para ele. Sim. Vamos ocultar as informações. Cara, eu acho que momentos como esses daqui, Danilo, assim, esse tipo de debate, de discussão, né? Ele serve exatamente para isso, assim. Sim. Eu tenho um autor da ergonomia, que é o Pierre Falzon, que ele fala muito sobre isso, né? Que a ergonomia não pode somente ser a ergonomia que adapta. Porque durante muito tempo, ainda né? A ergonomia ela tinha esse conceito de adaptar o trabalho ao homem. Adaptar o trabalho em todos os seus aspectos. Sim. Eu acredito muito na ergonomia que desenvolve o trabalho e o trabalhador. Certo. Por quê? Porque imagine que esse ambiente aqui hoje ele foi planejado e ele é todo ergonomicamente pensado para isso. Só que ele é pensado para essa tarefa hoje. Para essa empresa como ela está hoje. Para esses 2 trabalhadores que aqui estão hoje. Então, esse posto de trabalho ele não pode ser adaptado. Ele precisa estar em constante desenvolvimento. Por quê? Porque amanhã ou depois pode sair eu e você e entrar 2 funcionários muito menores que a gente. Ou a atividade que vai ser exercida aqui vai ter que ser em pé. Ou a cultura e a maturidade da empresa mudou. O nicho da empresa mudou. Ou seja, a empresa e o trabalho e o trabalhador, eles são organismos que são vivos, são dinâmicos. Então, a ergonomia ela precisa ser a ergonomia que desenvolve. E a partir do momento que eu quero desenvolver um ambiente, eu também preciso desenvolver as pessoas. Porque senão elas vão sempre encarar a ergonomia, essa mudança, esse novo mobiliário, essa nova cadeira, como algo algo desconfortável. Porque realmente, às vezes, quando você trabalha, vamos pensar agora em mobiliário. Quando você trabalha muito tempo no mobiliário, que não é o melhor, você se adapta a ele. E quando você traz uma coisa melhor do que aquilo que você estava usando, muitas das vezes eu ouço isso de trabalhadores. Cara, essa cadeira não é boa. Não é que não é boa. É que você já se adaptou com uma coisa que que era ruim. Então você tem que dar um tempo de adaptação para o corpo. Sim. Então a gente precisa desenvolver as pessoas e as empresas para que elas consigam entender e ver que, cara, isso não é um custo, isso é um investimento. E quanto antes as empresas entenderem que isso é um investimento, elas vão colher o fruto disso. Não só os trabalhadores, elas vão colher. Então assim, eu acho que é fundamental momentos como esse aqui para a gente conseguir desenvolver isso. A gente veio conversando no carro muito sobre a NR1, né, e sobre, realmente, você já falou bastante que ela vai entrar em vigor e agora as empresas vão ter que se adaptar. E aí você falou uma coisa no carro que eu até falei, cara, a gente precisa trocar essa ideia lá. Que assim, como é que surgiu essa ideia desse bate-papo aqui? A gente estava trocando uma ideia lá na empresa uns dias atrás. Cara, você imagina isso, levando todo esse conhecimento que a gente está trocando aqui para os nossos clientes, nossos parceiros, para os empresários, né, para os profissionais que trabalham junto conosco, né, que são os profissionais de arquitetura e design. Então, acho que foi legal essa ideia de trazer você aqui. Segue uma linha aqui, né, do nosso slogan, inclusive. E aí, no carro, você falou o seguinte, né, sobre a NR1, no momento que você falou que o layout do trabalho impacta diretamente na produtividade e na saúde dos colaboradores. Isso a gente ouve muitas empresas de imóveis corporativos usando esse termo agora, né? Você sabia que o layout da sua empresa impacta diretamente na produtividade dos seus colaboradores? Mas aí eu queria aprofundar isso agora, para de fato as pessoas não falarem isso por falar porque ouviu isso em algum lugar. Mas entender como que de fato o layout impacta, aproveitando essa brecha da NR1 aí que trabalha exatamente sobre isso, né? Sobre os termos psicossociais mesmo. Então, queria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre isso. Perfeito, Danilo. Assim, vamos pegar bastante agora imobiliário para falar. A NR17 ela diz que toda vez que uma atividade for executada na posição sentada, o posto de trabalho ele precisa ser pensado e planejado para a pessoa e para a tarefa. Talvez esse seja o grande equívoco que muitos profissionais da área de arquitetura ou design ou da indústria moveleira eles não consideram. A gente precisa considerar questões antropométricas, como eu falei, a gente precisa ter mobiliários que possibilitem ajustes mínimos de assento, de encosto, de apoio de braço, mobiliários que proporcionem conforto, então com uma estrutura macia, sem quina. Porque vou dar um exemplo simples, como que o mobiliário ele pode impactar a produtividade. Você imagina você trabalhar o dia inteiro
numa cadeira que não possibilita ajuste para minha altura, imagina que eu tô com essa cadeira aqui e ela não sobe mais do que isso. E essa mesa é uma mesa muito alta. Uhum. E eu preciso trabalhar digitando. Ó, vocês vão ver a mudança no meu ombro. A partir do momento que eu preciso colocar o meu braço aqui para digitar, eu já coloquei essa região do ombro e do trapézio em uma posição de tensionamento constante, estático. E eu tô com o braço aqui digitando. Eu não tô com o meu braço todo posicionado, porque às vezes eu tenho aqui o teclado, tem a tela, tem um suporte ali da tela ou do notebook. Então eu não tenho como descansar o meu braço todo. A mesa, a profundidade da mesa não foi pensada para essa tarefa. Uhum. E aí eu tenho meu braço agora em uma contração estática e eu tenho meu antebraço apoiado em uma quina viva. Uhum. E eu tenho que digitar o tempo todo. Tirando as demandas organizacionais de meta, de imprevistos, de variabilidades que surgem, eu tenho agora questões físicas, biomecânicas que estão durante o dia. Lembra que eu falei sobre questão de frequência? Se eu tivesse que ficar sentado aqui, Danilo, 10 minutos e depois eu fosse andar, ok. Esse posto de trabalho ele não está adequado? Não está. Mas qual a frequência de exposição? É mínima. A chance disso gerar uma lesão é muito pequena. Agora, se eu tenho que ficar o dia inteiro, 8 horas, 10 horas, nesse posto, a minha frequência de exposição diária, semanal, mensal, ela é muito grande. E como que isso vai impactar a minha produtividade? Daqui a pouco, esse braço ele vai começar a me incomodar. E aí eu paro para mexer o meu pescoço. Eu já não consigo me concentrar porque eu estou sentindo um desconforto no meu antebraço. Aí eu paro de... Você sabe, todas essas pausas, essas interrupções causadas por desconforto, seja ele físico ou psicossocial, né? Isso vai impactar a minha produtividade. Eu não vou estar entregando, eu não vou estar performando como eu poderia. Então isso impacta a produtividade. Então toda vez que eu possibilito um ambiente pensado, planejado, para que eu possa fazer aquela tarefa. Poxa, então o Felipe vai ter que passar o dia inteiro aqui sentado. Então qual a profundidade dessa mesa? Para que ele tenha ali um apoio de braço. Qual é a melhor cadeira? Essa cadeira, qual que é o ajuste máximo e mínimo dela? Qual que é a altura da mesa? Ela está entre 70 e 75 centímetros. Pô, tem quina viva? Eu tenho como possibilitar para ele ali um quebra-quina? Quais recursos eu tenho? Eu tenho um suporte para notebook, para monitor, sabe? Então, como é que está a iluminação? Eu estou tendo reflexo, ofuscamento? Se eu me posiciono de frente para a janela, eu tenho ofuscamento. Se eu me posiciono, e aí se eu tenho ofuscamento, às vezes eu preciso forçar minha vista. Se eu forço minha vista, eu gero uma fadiga visual. Se eu gero uma fadiga visual, eu perco concentração. Por quê? Porque a parte cognitiva, né, atenção, memória, toda essa parte de tomada de decisão, ela se relaciona muito com as questões de percepção. Audiovisual. Muito. Então, se eu tenho fadiga visual, eu perco uma dessas percepções. Então, eu vou impactar na minha cognição, seja na atenção, na minha memória, né, na minha tomada de decisão. Então, assim, se eu tenho ruído, eu acabo tendo algo que está... Toda a parte audiovisual, gente, está muito relacionado com essa questão ambiental. Então, ruído, iluminação, né, a parte de ambiente também, de mobiliário. Então, é dessa forma que ela impacta a produtividade. Um ambiente que promove desconforto, seja ele físico, cognitivo ou psíquico, ele vai impactar, talvez não de imediato, sim, mas a médio e longo prazo, ele vai impactar sobre a produtividade. A gente vê muitos usuários aí que trabalhou a vida toda em cadeira que hoje sofre com dores terríveis de coluna, já tiveram que passar por cirurgias e tudo, porque isso a longo prazo veio se deteriorando, né? Veio sofrendo as consequências lá daquela falta de informação no ano passado, aquele mobiliário que não era adequado, porque eu acho um erro nas normas assim, né, brasileiras, quando se fala de alturas, porque a norma fala de 75, 74, mas para que altura de pessoa? Não, eu tenho 1,95 de altura. Uma mesa de 80 de altura, quando a gente usa aquelas mesas reguláveis, é o ideal para mim. Por quê? Aí eu posiciono minha cadeira onde minha perna se mantém em 90 graus com uma leve inclinação para não sofrer com a minha articulação, e eu consigo trabalhar de uma postura onde me dá um conforto bacana.
Quando eu uso a de 73, 74, que a BNT fala até 76, né? Essa variação, eu sinto. Se eu não tiver na 76, eu sinto, porque meu braço já fica um pouco mais para baixo, para trabalhar ali. Sim. Então, isso tudo a gente vem sofrendo a longo prazo essas consequências, mas ela foi pensada para uma estatura média brasileira. Eu nem sei se de fato ela foi. É porque a gente sofre, as normas brasileiras sofrem muita influência das normas europeias, né? E às vezes você acaba tendo esses resquícios, né? A gente sabe que às vezes o padrão antropométrico da Europa, da China, da Ásia, né? Da Europa, dos Estados Unidos, da América do Sul aqui são padrões diferentes. E hoje em dia existe uma tendência muito grande para essas mesas reguláveis, né? Sim. Eu recentemente ainda são muito caras. São muito caras. Eu acredito que agora o mercado começando a entender isso, eu acredito que vão ter outras empresas produzindo. Sim. Isso vai ajudar com que isso que barateie. Demanda aí. Agora, esses dias atrás eu estive numa empresa que o setor de TI é com essas mesas. E é muito interessante. Por quê? Porque foi uma sugestão dos técnicos de informática, porque muitas das vezes eles precisam fazer reparo e eles preferem fazer em pé. Sim. Então, se eles estão fazendo um reparo, eles estão trabalhando aqui, eles sobem a mesa, trabalham em pé. Então, assim, você vê como que é importante você entender o objetivo do trabalho. Então, assim, cara, isso é fundamental, você entender o objetivo do trabalho. Você precisa entender. E é uma coisa muito importante. Você estava falando sobre os arquitetos e os designers, é o seguinte, pegando o gancho da ergoprodutividade. A ergoprodutividade, ela começa no papel dos arquitetos, no papel dos ergodesign. Talvez eles não saibam, mas o quanto de importância é o primeiro briefing deles com o cliente. Então, assim, é exatamente o que eu ia te perguntar agora, né? Como é o arquiteto que está assistindo a gente aí, que ele fala assim, eu quero agregar aos meus projetos. O que ele precisa saber, né? É fundamental ele entender qual é o perfil daquela população que vai trabalhar ali, qual o perfil antropométrico, se existem pessoas com deficiência. E aí a gente tem que ver quais são as deficiências, porque a gente está falando de mobiliário, mas também está falando de ambiente, de layout, como que esse layout tem que ser pensado, quais as áreas de circulação, é circulação só de pessoas, é circulação de carrinho, né? Porque eu tenho que ter essa noção de espaço. Eu preciso entender qual é o propósito daquelas tarefas, qual o objetivo proposto para aquele ambiente de trabalho, para aquele posto de trabalho, o que vai ser executado ali. É um ambiente que vai exigir permanência dinâmica, estática. Como é que vai ser essa dinâmica da atividade? Ela é estática, ela é dinâmica. E precisa entender isso. Outra coisa que é muito importante, que eu vejo muitas empresas às vezes compram um mobiliário só pela estética, o mais bonito, mas não é o funcional. E o arquiteto, ele pode, o designer, ele pode dizer, olha, para essa atividade, o interessante é que você não adote essa cadeira. Não precisa ter uma cadeira presidente para uma atividade de escritório convencional. Você pode ter uma cadeira que é muito mais funcional, muito mais em conta, que às vezes a empresa até tem condições de ter uma cadeira muito boa. Sim. Mas às vezes não é efetiva. Não tem necessidade daquilo, sabe? Sim. E ela pode investir em outras coisas ali dentro. Então, acho que assim, o principal que os arquitetos eles podem fazer é isso. É entender qual a pretensão para aquele posto, qual atividade vai ser realizada, o que a empresa espera dali, quais são as pessoas, se ela já tiver, se a empresa já tiver esse perfil antropométrico excelente, se não tiver, talvez valha a pena o arquiteto orientar, cara, contrata alguém para poder conhecer o teu perfil, definir a característica dessa sua atividade. Às vezes pergunta, você tem alguma análise ergonômica? Você tem uma avaliação ergonômica preliminar? As empresas não têm. Se tiver, isso já serve de informação, entendeu? Porque muitas análises ergonômicas, principalmente quando é para escritório, a gente acaba sugerindo ali alguns aspectos, sabe? Algumas características específicas para mobiliário, para corredores, para ambientes. Isso já facilita bastante para os arquitetos. Até o gancho que eu ia te perguntar sobre isso. Os empresários que estão nos assistindo também, eles querem iniciar... por onde eu começo? Por onde eu começar a me organizar? Então, se identificando. Eu tenho uma análise preliminar, eu tenho uma análise técnica, né, da ergonomia. Então, acho que por aí é um bom caminho, né?
Eu acho que eu conversei com você um pouco sobre a nossa história, como que a Workline surgiu, né? Sim. Eu já estou no mercado de imobiliário corporativo, de imóveis para escritório, desde 2001. 2000. Eu iniciei o trabalho em 2000, então estamos falando de 25 anos de atuação. Só que até 2006 eu atuei como vendedor de imóveis para escritório, eu trabalhava para uma empresa e depois eu trabalhei no escritório de representação, onde eu só atuava vendendo para as revendas. De 2006 até 2014, eu fiz somente revendas. E eu começava a falar, cara, as empresas elas compram, vendem imóveis. Muitas empresas que trabalham com perfil um pouco mais corporativo seguem layouts. Mas eu não vejo uma preocupação com a saúde e segurança daqueles ambientes que elas estão vendendo. Porque não é sobre uma cadeira ruim, um mobiliário ruim que você vende, ou bom que seja, mas está adequado para aquele usuário ou para aquele ambiente, né? Para aquela função. E eu comecei a enxergar isso tudo. Tanto é que na época eu falei, antes de iniciar qualquer projeto com a Workline, eu vou buscar uma mentoria, eu quero levar algo diferente. Então eu pensei na Workline, que é uma linha de trabalho, e abri mão de uma estabilidade, inclusive, que eu já tinha ali de anos de trabalho. Falei, eu vou iniciar um projeto. Comprei uma briga grande, porque muitos clientes me enxergaram como concorrentes, e a minha pegada foi totalmente diferente. Eu ia para um mercado onde eles não estavam atuando, de fato, né? Tanto é que o início do meu projeto foi junto com o Rodrigo ali, a gente entregava, o cliente fechando todo o projeto conosco, a gente entregava um workshop de brinde. Olha que presentão. Eu dava toda a possibilidade de conhecimento para aquele empresário. Bacana. E, cara, não era valorizado. Impressionante como aquilo foi frustrante para mim. Eu falei, puxa, rapaz, eu mandava um manual de boas práticas junto com minha nota fiscal. Eu contemplei isso para 2 ou 3 clientes que viram valor nisso. Cara, mas uma porrada de projeto, o cara queria desconto, ele não queria isso não. Cara, não, eu quero preço. Mas eu não tô cobrando a mais por isso, eu tô dando isso de presente. Ao invés de dar um desconto, comer minha margem, deixa eu usar a margem que eu preciso preservar para poder manter minha empresa aberta e te dar um presente. Daí, se você vai contratar os serviços do ergonomista, aquela coisa toda, é contigo, né? Então, eu acho que essa realidade vai mudar. Eu vou voltar, de fato, a bater em cima disso, a gerar valor em cima disso, porque as empresas precisam enxergar que isso não tem volta. Se não se adequar à NR1, que está presente, a todas as normas de trabalho em NR17, a gente acabou não falando sobre a NR24, que é para ambientes insalubres, né, até que precisam de toda a adequação. Se você puder dar um briefing rápido, um gancho rápido sobre isso daí, sobre a NR24 também. Algumas normas que são relacionadas ao trabalho, não somente a posto de trabalho, né? Você acaba adequando a NR12 também, porque todas as normas, os ergonomistas, né? Hoje é a que mais se relaciona com a ergonomia. Isso. É a NR12 mesmo, assim, de fato. Então, assim, eu quero, de fato, que as pessoas vivam a ergoprodutividade nas empresas. Não é jabá, isso é uma maneira efetiva de vender valor. A Workline ela quer fazer diferença na vida das empresas. Então, eu acho que esse bate-papo nosso aqui, ele é rico demais para que as pessoas ganhem informação, né? A gente possa levar essas informações não só para os clientes, mas também para os profissionais de arquitetura, que é o nosso principal canal de aquisição de clientes, são os arquitetos. Toda grande empresa hoje vai ter um profissional de arquitetura design para fazer o seu projeto. Ele não quer ficar pensando nisso, ele não tem tempo. Então, contrata o arquiteto resolve, ou o design resolve isso daí. Então, unir foi até o tema da palestra do Rodrigo na nossa inauguração, né? Ergo Design nos ambientes de trabalho, né? Sim. Unir essa questão da ergonomia, conhecimento. Vamos trabalhar em parceria nesse projeto, o Felipe. Então, acho que isso é bacana, as pessoas poderem, né, saber que a gente tem esse nível de parceria. A gente iniciou essa parceria aí há alguns meses, né? E agora a gente está solidificando isso. Eu acho que a gente veio aqui para selar, de fato, as pessoas terem esse conhecimento. A gente vai transformar isso em e-book, transformar isso em informativos. A Workline ela não quer ser uma empresa de vender móveis, né? Ela quer levar conhecimento para as empresas também, né? Isso é importante. Cara, você falou uma coisa aí que eu acho que de tudo que você falou, para mim soa muito importante. Às vezes as empresas elas não pegaram o detalhe. Quando você vende um projeto e esse projeto ele vai contemplando, né, ali como um plus para a empresa, um treinamento, um workshop, um manual, porque muitas das vezes o que acontece, Danilo? Você dá uma cadeira muito boa para o funcionário e não ensina ele como usar. E esse cara vai usar do jeito errado. E aí esse cara ele vai continuar reclamando, vai continuar se afastando e a empresa vai
dizer que... Não, eu fiz a parte dela. Ó, eu fiz minha parte e o que você me vendeu não atende. Pô. Você falou que esse negócio de ergoprodutividade. Mas peraí, você não ensinou o seu funcionário a usar. Isso. Você não disse para ele que a melhor postura não é sentado aqui. A melhor postura é a próxima. Uhum. É você poder levantar. É você poder levantar para ler um documento, ler em pé. É você levantar para tomar uma água, tomar um café, andar, se movimentar. Então, assim, quando você oferta para a empresa, junto com um projeto, ou um treinamento, um workshop que seja básico, de boas práticas, se a empresa souber usar isso, ela pode usar isso como um treinamento, pegar a assinatura dos funcionários e ela tem ali agora algo para dizer que ela treinou, ela capacitou os funcionários com boas práticas em ergonomia. Amanhã ou depois, se um funcionário sai, coloca ela na justiça por algum motivo, dizendo que ela trabalhava num lugar que não era bacana e tal, ela tem ali esse documento que pode dizer, olha, o mobiliário era adequado. Por quê? Porque o documento de ergonomia diz que sim, o ambiente era adequado, tinha um risco ou outro, mas a gente tratou esses riscos. E, inclusive, a gente tem um treinamento de ergonomia, de modo operatório, de boas práticas, que foi realizado e está aqui a coleta de assinatura. Então, assim, as empresas precisam enxergar isso. Né? Não é só a escolha do mobiliário, é pensar no posto de trabalho, no que vai ser realizado ali. Então, aí eu faço um apelo até para os arquitetos e os designers. Quando receberem essas demandas, tente orientar, assim, não só do ponto de vista estético e de designer e tal, mas também do ponto de vista normativo, porque o empresário está gastando. Ele não quer, daqui a 2, 3 meses, quando for fazer um documento, ele vê que está tudo errado. Entendeu? Pô, poderia ter sido corrigido. Eu tenho um cliente que eu comecei a atender ele com um programa de qualidade de vida. Ginástica laboral e Quick Message. E aí, como eu faço nos meus programas de qualidade de vida, eu aplico um questionário, né, nos funcionários. Alguns relataram sobre mobiliário. Quando eu fui falar com ele falou, não, a gente já está em processo de troca desses mobiliários. Daí eu falei com ele, cara, eu posso dar uma olhadinha no projeto? Daí ele me passou o projeto e eu consegui fazer algumas sugestões de medidas, de dimensionamento antes do projeto ser concluído. Você imagina se ele faz esse mobiliário e porventura eu faço uma análise lá, uma avaliação ergonômica preliminar e falo com ele, cara, o teu mobiliário não está adequado à norma. E aí acontece muito isso, da empresa investir caro, esteticamente o ambiente fica lindo, mas ele não atende à norma. Ele não atende os requisitos legais. Então aí o cara acaba não gastando mesmo. Ele acaba optando e fala, não, vou deixar do jeito que está. Só que se você deixa do jeito que está, você está negligenciando um ambiente que não está legalmente correto. Entendeu? Você não está atendendo a normativa. Você não está inconforme, você não está conforme a norma. Isso é um risco para você. Então, quando for investir, já invista atendendo a norma. Esteticamente legal, né, um ambiente bonito, mas que ele atenda a norma. Porque daí você vai estar bem dos dois jeitos, entendeu? Porque o ambiente não adianta só inspirar no visual. Exatamente. Né? Que é a pegada que a Workline tem, né? Isso. É a pegada que vocês têm de ter o design. O new designer dos mobiliários, dos ambientes, mas também pensando na funcionalidade, né, que isso traz, na ergoprodutividade que isso vai trazer para quem ali usufrui daquele espaço. Né? Não só o trabalhador, mas o cliente e tudo mais. Cara, que conteúdo rico, Felipe. Obrigado mesmo por Muito ter boa troca. Disposto o vídeo de Cachoeiro para cá, para a gente bater esse papo. Então você vê a importância, né, disso daí. E o espaço é teu. Eu gostaria que como as pessoas te encontram, né? Fala das suas redes sociais, LinkedIn, Instagram, o que você tiver aí, como as pessoas fazem para eu tenho certeza que você vai ser muito procurado depois desse bate-papo aqui, viu? Bom, Danilo. Primeiro, gostaria de agradecer a parceria que a gente firmou alguns meses atrás e hoje a gente está consolidando. Eu sou um cara que eu gosto bastante desse tipo de momento, assim, seja num podcast ou num workshop, numa palestra. Eu acho que a gente se desenvolve bastante, tanto eu como um convidado técnico, né? Eu sempre acabo me desenvolvendo bastante. E as pessoas podem me encontrar no LinkedIn, Felipe Ergonomista, tudo junto, @Felipe Ergonomista. No Instagram também, @Felipe Ergonomista. E o meu telefone de contato é 28 99946 6655. É um prazer estar aqui com vocês. Podem contar comigo aí. Se vocês tiverem algum comentário, bota aí o comentário no podcast, né?
pode colocar sugestões de tema, porque eu tenho certeza que esse é só o primeiro de muitos bate-papos que a gente vai ter. Não, com certeza. E se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe de seguir nossas redes sociais, curtir esse episódio, compartilhar com o máximo de pessoas que você acha que precisa ouvir esse tipo de conteúdo, com o máximo de empresários que ainda estão vivendo só por preço. Não deixa, curta aí bastante. E mais uma vez, meu irmão, muito obrigado. Eu que te agradeço, Tamo cara. junto. Muito bom. Abraço. Tchau, Um tchau. abraço, gente. Tchau, tchau.